Então tá. Então agora o que a gente vai fazer é continuar o que a gente falou anteriormente aí, né? Ah, toda a parte estatística, todo aquele ferramental estatístico, agora tentar colocar num contexto de reconhecimento de padrões e dentro do que se chama de teoria de decisão Bayesiana, né? Então, usar o teorema de Bayes para tentar inferir algumas das coisas que a gente precisa fazer aqui do ponto de vista de reconhecimento de padrões. Vou focar só em classificação, que acho que é mais fácil e mais rápido para a gente desenrolar essa parte inicial aqui, tá? Então, o que que eu quero fazer? Eu quero usar o teorema de Bayes para dizer o seguinte: qual que é a probabilidade? Isso aqui é uma classe, tá? Qual que é a probabilidade de pertencer a uma determinada classe, do meu problema de classificação aqui, dadas as features que eu estou observando. Então, aqui eu tenho classe, aqui eu tenho features, tá? Só para ficar bem claro para todos aí isso aqui, que isso é importante. Então, se eu estou usando o teorema de Bayes, né? Então, P de ômega dado X, P de classe dado features, eu aplico a fórmula, então fica P das features dado ômega, P de ômega e P de X. O que que é cada uma dessas coisas aqui? O P de X dado ômega é a probabilidade das features dada a classe. Tá? O que que significa isso? Significa a PDF que eu posso construir, por exemplo, gaussiana, que quer que seja, para as minhas features. Tá? Esse P de ômega, o que que é? A probabilidade a priori da classe. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe que ocorre 10% das vezes em relação às demais, esse P de ômega pode ser esse 10%. Tá? Se a classe ocorre, todas as classes ocorrem igualmente, então cada uma delas vai receber o seu percentual proporcional. Por exemplo, se eu tenho duas classes, cada uma é 50%. Se eu tenho três, cada uma é 33%. E assim por diante, né? Isso aqui é mais ou menos o que o Marco me perguntou antes sobre como definir essa probabilidade a priori. Então, ela vem vamos colocar a frequência de ocorrência daquela classe. E esse P de X aqui, a gente não precisa esquentar a cabeça com ele aqui, eu não vou entrar nele nessa aula. Ele vai servir mais como uma normalização para forçar que isso aqui seja um valor de probabilidade. Tá? Então, como que a gente poderia usar o teorema de Bayes, escrito dessa maneira aqui? Detalhe, não é a única forma de eu resolver um problema de classificação usando o teorema de Bayes, é só uma e é a mais simples para a gente entender. Tá? Se vocês forem ver nos livros que eu sugeri lá, depois isso aqui é um universo de possibilidades. Tá? Mas como que a gente poderia usar esse cara aqui, então, para resolver um problema de classificação? Vou usar o exemplo clássico do livro do Duda e Hart, livro chamado Pattern Recognition lá, né? Bem antigo, mas sim, ainda com conceitos muito legais e exemplos muito bons. Então, vou seguir o mesmo exemplo dele ali, tá? Vou colocar um link desse cara aqui, porque acho que esse livro é legal mostrar, assim, mais, um pouco melhor aí para vocês, tá? Então, vou colocar no chat o link do livro aí. Acho que a essa altura do campeonato ele já deve ser um livro, assim, com disponibilidade pública, então vocês podem procurar depois ele, tá? Então, a primeira tentativa, o exemplo que ele dá lá é o seguinte: vamos supor que a gente tem uma esteira, nessa esteira correm peixes ali, né? E a gente quer classificar, sei lá, o salmão e esse sea bass aqui, que é o badejo, teria um badejo aí, acho, para nós aqui no Brasil, né? Para fazer uma separação automática, ou seja, salmão vai para um lado, outro peixe vai para o outro. Né? Então, você pega a imagem, coleta, sei lá, tira features daquela imagem, e aí a partir das features você, se for salmão, vai para um lado da esteira, se for badejo, vai para o outro. Né? Você poderia usar o teorema de Bayes da maneira mais ingênua possível, usando só a probabilidade a priori. Então, por exemplo, se eu sei que 99% das vezes o peixe que passa por ali é o salmão, então eu vou dizer que é sempre salmão e beleza, né? Tá aqui o meu classificador, porque o salmão é o mais provável. Tá? De repente, se você fosse fazer essa estimativa para um único peixe, né, sem ter nenhum dado, sem ter nenhuma outra informação, talvez até faria algum sentido, né? Mas se a gente for pensar que essa esteira está passando peixe o tempo todo, então a gente vai estar sempre cometendo erros quando o peixe for badejo, né?
Então, a ideia não é usar só esse P de ômega aqui, claro, é levar ele em consideração, né? Mas combinar ele, por exemplo, com esse P de x dado ômega. O que que é o P de x dado ômega? É a distribuição de features para cada classe. Que features que são essas? Por exemplo, poderia ser o seguinte, poderia usar aqui, ó, é, o comprimento do peixe, né? Então, eu pego a imagem, calculo automaticamente por meio de uma técnica de processamento digital de imagens ali o comprimento do peixe, e aí eu posso ver, ó, por meio dessa feature chamada comprimento, que o salmão tem um comprimento, assim, em média, menor do que o badejo. O badejo é um peixe maior, então ele tem um comprimento maior. Tá? Aqui eu estou mostrando o histograma, mas isso aqui é PDF, né? O que vai aqui é uma PDF. Então eu não posso colocar histograma porque ali não é. Aqui tem que entrar a expressão matemática. Tá? Então, que expressão matemática que poderia ser essa? Poderia ser lá, eu vou estimar uma PDF em cima daqueles dados ali. Posso até colocar uma gaussiana, sei lá, né? Poderia colocar uma gaussiana para o salmão, uma gaussiana para o badejo, e aí eu vou dizer que a distribuição da feature comprimento para o salmão vai ter uma fórmula e para o badejo vai ter outra fórmula. Tá? Que fórmula é essa? Aquela fórmula da gaussiana que a gente viu anteriormente. Tá? Aqui desenhei qualquer coisa só para ilustrar, mas aqui seria a expressão da gaussiana. Então, eu ia pegar lá a formulazinha da gaussiana, né? E dizer que para a classe 1, ela tem essa expressão, e para a classe 2, ela tem essa expressão aqui. Aí eu posso combinar esses dois caras aqui, normalizar pelo denominador e obter esse lado esquerdo da equação, que seria aplicar o teorema de Bayes para isso. Então, em resumo, o que que eu faria, né? Vou colocar o quadro geral. Eu pego o P de x dado ômega, ou seja, eu vou pegar a distribuição de features para cada classe, né, do comprimento ali. Se, por exemplo, a classe 1 ela tem 2/3 de ocorrência, a classe 2, 1/3, eu vou pegar essa informação. Estou inventando isso, né, só para dar um exemplo aqui, né? Eu peguei a expressão matemática da PDF e coloquei aqui. Coloquei a expressão matemática dessa PDF também, coloquei aqui. Ponderei por essas duas informações que estão aqui, né? P de ômega. E normalizei pelo PDX, que eu não estou contando sobre ele aqui, mas pensem ele como uma normalização. E aí, ao fazer isso daqui, eu obtenho uma probabilidade para cada classe, dadas as features que eu observei. Então, dado que eu vi que um peixe tem um comprimento de 10 metros, né, observei essa feature aqui, né, para um novo peixe que eu quero classificar, qual que é a probabilidade dele ser salmão ou ser badejo? Tá? Então, eu montei um gráfico aqui, ó, onde eu fiz essa matemática para cada classe e já fui aplicando para vários comprimentos aqui, ó. Então, se o comprimento for 10, vou pegar 10 aqui, ó. Então, eu olho qual que é a probabilidade para ser ômega 1 e qual que é a probabilidade para ser ômega 2. Ah, é maior para ser ômega 1? Então, eu vou dizer, esse cara aqui vai ser classificado, então, como ômega 1. Classe 1 ali, que eu não sei agora qual que é, também não importa mais. Ah, se o comprimento for 14, opa, 14, a probabilidade do ômega 1 é quase 1, ó. E a probabilidade do ômega 2 é quase zero. Então, vou classificar como ômega 1. E à medida que eu vou indo para a esquerda aqui, ó, então eu consigo ver que a probabilidade daí para o ômega 2 é maior. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu combinei a minha probabilidade a priori com uma distribuição que eu tenho para as features, para um novo exemplo que eu tenho, um novo x, né? Um x estrela, vamos colocar aqui, que é o teste, né? Esse x seria na fase de teste. Qual que é a probabilidade dele pertencer à classe ômega 1 e ômega 2 para qualquer uma dos comprimentos que ele pode ter. Lembrando que a soma aqui tem que sempre dar 1, né? Para cada barrinha aqui que eu faço, a soma entre ômega 2 e ômega 1 tem que dar 1, porque é uma probabilidade aqui do lado esquerdo, né? Só não falei como normalizar, mas também não vou falar isso aqui, porque aí é desespero completo para a gente agora nesse momento, tá? Então, é assim que eu faria, por exemplo, para usar o teorema de Bayes e colocar assim um raciocínio estatístico dentro de um problema de reconhecimento de padrões. Eu ainda não detalhei como que eu fiz essa matemática, não contei como que eu cheguei nessas coisas aqui, é isso que eu vou fazer de agora em diante, tá? Vou tentar abrir um pouco mais essa equação e falar como obter cada parte dela. Mas a visão geral é essa daqui, tá? Eu tenho uma distribuição de features, que podem ser várias features, pode ser multidimensional.
eu pondero com alguma coisa que eu conheço a priori, normalizo e com isso eu consigo fazer uma estimativa probabilística das classes, da distribuição de classes. Veja que isso é muito, muito, muito diferente do que a gente fazia até agora. Até agora a gente fazia o quê? A gente pegava features, sei lá, x1 e x2, colocava isso aqui no espaço e tal, e aí tentava construir um classificador que separava uma classe da outra. Agora o que a gente está fazendo é outra história. A gente supõe que existe uma distribuição para cada classe em relação às features, por exemplo, pode ser gaussiana ou o que for, né? Modela cada classe com a sua distribuição, pondera com a frequência de ocorrência daquela classe e usa o teorema de Bayes para fazer uma estimativa probabilística dessa separabilidade. Conseguem perceber a diferença, hein? Professor, mas essa é uma pergunta que eu até ia fazer. Qual que é a grande vantagem ou desvantagem entre usar o termo de Bayes ou um classificador que a gente É, já viu na aula? pois é. Então aí é que entra uma discussão super profunda, assim, sabe? A diferença, assim, eu vou te colocar assim a minha percepção, mas a minha percepção ela é bem particular e ela não é a percepção geral. Até porque não existe um consenso, tá, Fábio, nessa discussão. Mas é o seguinte, quando você consegue modelar estatisticamente o que está acontecendo, vamos supor que eu consegui modelar essas distribuições e consegui usar o teorema de Bayes para fazer isso, tá? E o resultado foi bom, tá? Se o resultado foi bom, e ele foi eventualmente até melhor do que os meus outros classificadores lá, tipo SVM, sei lá, forneceu, eu ganhei uma coisa a mais aqui, que é a modelagem estatística de cada classe. Então, se eu tenho a modelagem estatística de cada classe, eventualmente, se eu quiser gerar exemplos novos para aquela classe lá, eu posso, porque eu tenho a modelagem estatística dela. E ela está me dizendo que ela é razoavelmente confiável porque o resultado foi bom. Entendi. Enquanto o outro teria que ter um volume grande de um banco de dados ali para. Não tem porque você não está modelando estatisticamente, né? Então você nunca poderia fazer uma coisa como essa, de Sim, gerar dados a partir da, né? eu teria coletado aí. É, você teria Tá, que. Não, ok. não, não, não tem como, né? Aqui tem como porque a gente tem a modelagem Sim, estatística, né? Em outro caso, não teria como. Isso é uma vantagem, né? Agora, isso está pressupondo que existe uma modelagem estatística que representa aquelas classes. Nem sempre isso é verdade. Na realidade, ok. na maior parte das vezes, isso não é verdade, né? Então, a gente está dando toda uma volta por um caminho que a gente não tem certeza que ele é um caminho seguro ou garantido, né? Para tentar modelar uma coisa que a gente também não tem certeza. Então, o outro lado da moeda seria o seguinte: para que dar essa volta se você não tem essa garantia e se esse cara aqui já resolve o teu problema? Né? Aí a discussão fica na seguinte forma, da seguinte maneira: o resultado foi melhor usando o método não estatístico? Foi. Então, segue sem o método não estatístico porque ele é menos complexo. Ah, o resultado do método estatístico é comparável ou é melhor? Bom, então talvez valha a pena investir nele porque ele te dá a vantagem de ter a modelagem estatística completa das classes, do teu problema. E isso pode te fornecer vantagens como gerar novos dados, como ter interpretações estatísticas mais robustas do teu problema. Outra vantagem do método Bayesiano, e aí eu acho que é bem legal para alguns métodos mais recentes que usam esse tipo de estratégia. Alguns métodos Bayesianos, eles fazem estimativas, por exemplo, não só do valor, mas também da incerteza. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma regressão, existem métodos estatísticos Bayesianos que eles dão estimativas, por exemplo, assim, ó, assim, para desenhar um troço aqui, só para tentar te ilustrar a ideia. Tá? Ele está fazendo estimativas que são regressões, então ele está falando, ó, o valor mais provável é esse daqui e a incerteza é essa daqui. O valor mais provável é esse daqui e a incerteza é esse daqui. O valor mais provável é esse daqui e a incerteza é tudo isso daqui. Tá? Existem métodos Bayesianos que também fornecem isso. E aí, qual que é o grande lance aqui? Se você tem essa incerteza, você pode, por exemplo, falar o seguinte, ó, nessa região que eu tenho incerteza, eu posso levar essa incerteza junto na hora de tomar decisão. Por exemplo, se eu estou muito incerto com relação a essa estimativa aqui,
Será que vale a pena tomar essa decisão? Ou será que eu preciso melhorar essa região aqui para tentar deixar meu resultado mais robusto? Então, a outra vantagem dos métodos bayesianos modernos é que ele também tem estimativa de incerteza ou da variância, né? A variância associada a uma estimativa. Isso aqui é muito bom. Dependendo da aplicação, faz toda a diferença. Tá? Não sei se eu te respondi aí, Fábio. Sim, 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 já deu para entender. Obrigado. Então tá. Então tá aqui o nosso problema bayesiano. Opa, não sei se eu bati, desliguei aí. Estão me ouvindo, né? Uhum. Tá. Então, beleza. Tá aqui o nosso problema bayesiano, tá aqui a questão das features, a ponderação. Agora, como é que a gente vai resolver isso aqui matematicamente? Então, existe um roteiro todo para isso, que depende de alguns fatores, tá? Então, por exemplo, se eu conheço o P de x e conheço o P de ômega, se eu conheço tudo isso daqui, eu posso construir um negócio chamado classificador bayesiano ou um classificador baseado em distância, tá? Vai ser um grupo de soluções, já vou mostrar elas. Se eu conheço o P de x, por exemplo, eu sei que ele é gaussiano, mas eu não sei qual que é a média e a variância, eu posso estimar a média e a variância por meio de alguns estimadores que existem, e aí, uma vez que eu estimo a média e a variância, eu posso voltar para o item 1 aqui e montar meu resultado. Ah, eu não sei se o meu P de x é gaussiano, eu não faço ideia qual que é a cara dele. Então, você pode usar um negócio chamado estimativa não paramétrica para esse P de x, que pode ser por meio de algumas técnicas aqui. E aí, estimando esse cara de forma não paramétrica, você volta para o item 1 aqui e usa essa formulação para resolver. Ah, eu não sei como é que é o meu P de x, mas eu também não quero usar esse não paramétrico, porque eu tenho algumas limitações computacionais, tal, beleza. Então, você pode usar outra forma de representar esse P de x aqui, que é por outros modelos alternativos, né? Que aí entra em redes bayesianas e o naive Bayes aqui, é um outro grupo de técnicas que se usa para isso. Mas uma vez modelando ele dessa maneira, você pode voltar para cá e usar esse primeiro passo para montar a tua classificação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou partir do pressuposto que eu conheço esse cara e conheço esse cara, e vou tentar montar primeiro o item 1. E depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses outros itens aqui, só para vocês terem uma ideia de como que seria o processo. Tá? Então, item 1, eu estou supondo que meus dados, o P de x é conhecido e o P de ômega é conhecido. E para simplificar, eu vou dizer que esse cara aqui é gaussiano, então é gaussiano, e ele é multidimensional. Tá? Só para simplificar o nosso processo. Então, vamos lá. Isso vai dar origem para a gente a um classificador bayesiano, né, para classes que são normalmente distribuídas ou classes gaussianas. Então, qual vai ser a fórmula do meu P de x dado ômega? Ou seja, a distribuição das features dada a minha classe, para cada uma das classes. Vai ser a fórmula da gaussiana, né, multidimensional. Aqui eu estou supondo que eu conheço o vetor de médias e conheço a matriz de covariância. Tá? E eu também conheço quem que é o P de ômega para cada classe. Tá? Aí eu vou montar uma expressãozinha aqui, ó, só para ficar mais fácil de tratar, vou chamar de g de x aqui, onde eu vou fazer um ln de p de x vezes p de ômega, tá? Que é o lado direito do teorema de Bayes aqui, né? Esse lado direito do teorema de Bayes, e eu vou tirar fora essa normalização, porque para nós ela não vai fazer diferença aqui, vai só complicar a matemática e no fim o resultado é o mesmo. Então eu estou arrancando fora essa normalização, tá? E estou dizendo, então, que eu estou olhando para o lado direito do teorema de Bayes e estou colocando um ln aqui para facilitar a minha vida, vocês já vão entender o porquê. Então, eu estou colocando um ln de p de x dado ômega vezes p de ômega para cada classe i. Então, esse índice i aqui, para mim, é cada uma das classes do meu problema. Tá? O ln de um produto vai virar uma ln da soma depois lá, mas tranquilo. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa expressão aqui, ó, e vou substituir aqui no P de x dado ômega, que é a distribuição das features para a classe ômega i. Tá?
Ao fazer isso aqui, isso é uma álgebra meio chatinha, não vou fazer. Se vocês quiserem fazer depois, é legal até para pegar fluência e manipular gaussianas. Mas aqui, ó, se eu botar esse cara para dentro aqui, vou obter a expressão GI de x aqui para a primeira classe, ômega i, né? Vai ficar, todo esse ln vai cortar com essa exponencial, daí eu faço uma distribuição de todos os valores aqui, e toda essa contarada aqui vai virar esse negócio que está aqui, mais essa parte que está aqui, ó, né? E aí eu tenho mais o ln de periômega que continua aqui, tá? Então isso aqui seria para classe 1 ou para classe I ali, né? Eu tenho essa expressão, tá? Lado direito do teorema de Bayes, né? Se eu tenho um problema de duas classes, né? Eu sei que cada classe ali eu vou ter a sua o seu G, né? Então eu tenho o G da classe I, o G da classe J. Eu sei que se eu subtrair o G de uma classe do G da outra, tem que dar zero, porque no fim das contas isso aqui é probabilidade, né? Então se eu voltar lá, ó, lado direito, lado esquerdo do teorema de Bayes é probabilidade. É igual aqui, ó, né? Se eu olhar aqui o meu exemplo de antes, né? Se eu fizer o P de uma classe vezes o P da outra, né, onde elas se encontram aqui, né? É mais fácil de ver, né? P de uma vezes o P, menos o P da outra é zero, né? Então, nesse pontinho ali, a decisão ali, a separação entre uma classe vai ser zero, tá? Então, eu aplico essa regrinha aqui, ó, faço o G de uma classe menos o G da outra, estou fazendo só para duas classes para simplificar, né? E a expressão para uma classe vai ser isso daqui, né? Para a classe I, a mesma coisa para a classe J, né? Se eu substituir isso aqui, for trabalhando na álgebra, considerar que as matrizes de covariância são iguais para as duas classes e são proporcionais à identidade, o P de ômega J para uma classe for P de ômega, igual ao P de ômega I para outra classe, ou seja, elas são equiprováveis, né? Tem a mesma probabilidade. Eu vou chegar numa expressão, não vou deduzir isso aqui, porque isso aqui é uma álgebra chata. Se vocês quiserem fazer como exercício é legal, mas demora um pouco para chegar nessa dedução aqui, tá? Vai chegar uma expressão com essa cara aqui, ó. Média da classe I menos a média da classe J transposto, vezes o vetor de features, menos meio média da I, média da I, média da J, média da J. Isso aqui igual a zero, tá? Essa aqui é a separação entre as classes, tá? Essa é a separação entre as classes. Se a gente for olhar essa cara dessa expressão aqui, ó, isso aqui é W vezes T mais um W0. Isso aqui vai ser um escalar, tá? Então, ela tem uma estrutura linear de separação, né, entre as classes. O que significa isso geometricamente, só para vocês terem uma ideia? Vamos supor que eu tenho duas classes. Estou colocando três aqui, mas vamos analisar entre pares de classes. E aí, eu tenho o seguinte, ó, a minha classe azul é uma gaussiana, essa que está aqui, ó, a distribuição das features é uma gaussiana, que está aqui, ó, azulzinha, com média 3 e 2, matriz de covariância, essa daqui. Se a matriz de covariância é diagonal, ela tem um formato esférico. Está aqui o formato esférico da classe azul. E aí eu vou pegar a classe 2 aqui, que é a vermelha, ó. Tem média... Ah, não, estou invertendo aqui, né, as cores. 3 e 2 está aqui, ó, é a vermelha. Então, desculpe, essa aqui é a classe vermelha, né? Esférica e tal, beleza. E aí eu tenho, por exemplo, a outra classe aqui, que é essa 2 e 5, azul, ó. 2, vetor de média, né, ó, 2 e 5. Média 2 e 5, matriz de covariância igual. Ambas as classes são equiprováveis, ou seja, tem probabilidade de ocorrência de ser azul e vermelho igual, tá? Ambas têm uma distribuição de features gaussianas, cada um com a sua, né? A azul tem uma, a vermelha tem outra. E aí, o que eu faço, né? Se eu aplicar a expressão da gaussiana, né, para cada uma dessas classes, né? Eu vou voltar aqui. Se eu aplicar essa expressão da distribuição das features gaussianas para cada classe e for fazendo todo esse equacionamento aqui, ó, eu vou chegar que a superfície de separação entre essas classes é essa fórmula que está aqui, ó. Então, eu tenho ali, ó, que a separação entre essas duas classes aqui, ó, ela vai ser dada por uma fórmula que depende da média,
média de Mi1 e a média do outro Mi ali, né? E basicamente isso. E isso aqui tem uma estrutura igual a um classificador linear. Então, voltar na minha interpretação aqui, ó. Se eu estou trabalhando com um problema que tem duas classes ali por enquanto, né? E as features de uma classe puderem ser modeladas por uma gaussiana multidimensional, as features da outra classe puderem ser modeladas também por uma gaussiana multidimensional, né? E eu tenho essas médias aqui e essas matrizes de covariância para cada uma dessas classes, né? Para cada uma das features dessas classes. E ambas as classes têm a mesma probabilidade de ocorrência. Fazendo a álgebra lá do teorema de Bayes, resolvendo o lado direito do teorema de Bayes, eu simplifico numa expressão que depende só da média das classes. E essa separação vai ser uma reta. Né? Isso vale, então, para essa e essa classe. Eu poderia estar fazendo uma coisa para essa e essa, e essa e essa. Eu teria 3 retas de separação aqui para cada uma dessas classes. Ah, mas e se essas classes não forem, não tiverem a mesma matriz de covariância, ou não cair nesse cenário que eu falei para vocês aqui? Bom, aí a expressão não simplifica tanto quanto essa aqui, né? Mas ainda assim eu posso usar essa mesma ideia. Tá? Então, só para adiantar aqui, ó, se eu tiver matrizes de covariância diferentes para cada classe, ó, eu posso ainda usar o meu teorema de Bayes, só que aí o classificador não fica mais uma reta, fica uma coisa aqui não linear, de separação entre as classes. Tá? Então, eu poderia ainda usar o lado direito lá do teorema de Bayes, ele não simplifica, eu teria que fazer a conta completa dele, né? Mas aí fica essa separação não linear entre classes aqui. Tá? Se for gaussiano, tudo bonitinho ali, esférico, mesma matriz de covariância, fica um classificador linear. Se não, é não linear. E da onde que vem isso? Do lado direito lá do teorema de Bayes, ou seja, a fórmula vai ser sempre essa aqui, né? Usando essa expressão. Em alguns casos ela simplifica se a matriz de covariância for igual, outros casos não, mas é sempre essa formulazinha que vai aparecer ali. Tá? Esse é o dito classificador bayesiano para classes normalmente distribuídas. Tá? No caso aqui, ó, esse caso primeiro, onde a matriz de covariância é a mesma, né, tem a mesma matriz de covariância, e as classes são equiprováveis, que reduz para isso aqui, eu ainda também poderia usar um classificador baseado em distância. Que classificador que é esse? Se a matriz for diagonal, ou seja, se ela tiver esse formato aqui, né, proporcional à identidade e à mesma variância ali, né, os meus dados são esféricos. Se os dados são esféricos, eu posso usar distância euclidiana como medida, né, e aí eu posso simplesmente classificar. Se o exemplo x está mais perto da média da classe 1, é classe 1. Se o exemplo x está mais perto da classe 2, é classe 2. Tá? Lembrando que, se eu tenho distância euclidiana, todos esses carinhas aqui, ó, são equidistantes em relação à média. Ó. Todos eles têm a mesma distância para a média lá. Tá? Agora, e aqui também, ó, todos esses carinhas aqui, ó, que é uma distância esférica, né? Tem a mesma distância em relação à média. Tá? Agora, se a matriz for não diagonal, eu posso usar uma outra medida de distância, que é a tal da distância de Mahalanobis. Está aqui o nome do cara, ó. Mahalanobis, tá? Qual que é a diferença da distância de Mahalanobis? Ela coloca a matriz de covariância aqui, ó, para medir a distância, né? Ela entra na conta da distância. E a medida de a distância de Mahalanobis, ela se achata de acordo com o achatamento dos dados. Então, por exemplo, se eu estou usando a distância de Mahalanobis para medir a distância entre esse cara e esse aqui, ó, todos esses pontinhos aqui, ó, nessa superfície azul, são equidistantes da média em relação à distância de Mahalanobis. Ou seja, esse cara está tão perto da média quanto aquele cara lá. Porque a Mahalanobis é como se ela achatasse de acordo com a distribuição dos dados. Né? Então é legal vocês também saberem dessa diferença e terem essa intuição. Eu já falei sobre isso antes para vocês, né? Mas a motivação do porquê que isso é válido tem a ver com essa questão da distribuição gaussiana entre classes, né? Então, às vezes, se os teus dados têm formato esférico, é melhor usar a distância euclidiana para medir distâncias.
e se os seus dados têm formato, tipo uma elipse ali, né? Talvez a medida de distância mais adequada seja de Mahalanobis, que é essa daqui, ó. Então, esse é um cuidado legal, às vezes, para vocês terem, assim, entender que existe essa diferença. E por que que isso é válido? Porque tem um fundamento nessa história aqui do classificador Bayesiano. Tá? Assim, a parte algébrica aqui, ela é chata, mas se vocês quiserem ir a fundo nesse entendimento, a minha sugestão é, pega essa expressão aqui, substitui aqui e tenta entender por que que fazendo essa simplificação a gente chega nessa conta. Uma álgebrazinha chata ali, eu tenho essa dedução, se alguém quiser depois me consulte. Para quem for mexer com isso aqui, talvez seja legal estudar a fundo esse negócio. Tá? Então, classes matriz não diagonal, tal, a chata ali, beleza. Tá? Agora eu estou indo para o caso 2. Qual que é o caso 2? No caso 2, eu tenho o seguinte problema aqui, ó. Eu sei que a minha distribuição é gaussiana, então, por exemplo, eu sei que é gaussiana, mas eu não conheço nem a média e nem a matriz de covariância. Não sei quem que é esse cara e não sei quem que é esse cara aqui. Então, como é que eu faço para estimar os parâmetros da distribuição gaussiana? Ou seja, como que eu calculo a média e como que eu calculo a variância? Tá? Para isso, existem vários estimadores possíveis. Existe um negócio chamado Maximum Likelihood, Maximum a posteriori, estimativa Bayesiana. Existe um universo de estimadores que é possível utilizar. Isso aqui é um assunto tão denso, tão vasto, que antigamente no CPGI tinha uma disciplina chamada Teoria da Estimação, que tratava basicamente só de como você estuda essas estimativas, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui é um exemplo muito, muito, muito simples, que é o Maximum Likelihood, que vai dar origem à fórmula da média e à fórmula da variância que a gente conhece para Gaussiano, tá? Então, qual que é a ideia do estimador chamado Maximum Likelihood, tá? Então, o Maximum Likelihood, ele faz o seguinte, ó. Ele vai fazer um produto, tá? De todas os x que a gente tem, dados os parâmetros que a gente quer encontrar, por exemplo, média e variância, né? Então, matriz de covariância. E aí ele vai tentar o θ, que vai ser o θ da solução, tanto para a média quanto a matriz de covariância, vai ser o cara que vai maximizar esse produto aqui, tá? Essa matemática é confusa, deixa eu mostrar isso aqui por meio de um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho esses três dados aqui, ó, essas três bolinhas aqui, e eu quero encontrar qual que é, por exemplo, a média, supondo que eu tenha uma distribuição gaussiana unidimensional, né? Qual que é a média que melhor se adequa a esses dados aqui? Tá? Supondo que eu já sei qual que é a variância, tá? Só para ficar mais fácil. Tá? Então, o maximum likelihood, ele diz o seguinte, ó, no ponto aonde eu maximizo ele, tá? O produto do likelihood, né, ou seja, do cara que está aqui, né, do valor em y aqui, né, ele vai ser máximo quando eu tiver exatamente ajustado em cima dos três pontos. Então, olha só, se eu pegar o produto desse cara com esse cara aqui para uma gaussiana que não está ajustado, ele vai dar um produto, sei lá, de 0,0005. Aí, quando eu ajusto a gaussiana, quando eu consigo colocar ela em cima dos meus dados, ó, o valor do meu produto desse cara aqui, com esse cara aqui, com esse cara aqui, vai dar, sei lá, 0,3. Tá? E esse 0,3 vai ser o maior produto possível que eu tenho, porque ele vai ser exatamente onde a gaussiana vai encaixar. Tá? Então, se eu quero achar qual que é a média que melhor se encaixa para a minha gaussiana, vai ser o valor que vai maximizar o produto desse likelihood aqui para todos os meus pontos. Tá? E matematicamente, então, seria essa expressão que está aqui, né? Se eu maximizar esse produto aqui, eu vou, então, encontrar o parâmetro que eu estou buscando, média ou variância e por aí vai. Tá? Então, como que se faz isso? Normalmente o pessoal aplica um log para tirar o produto de probabilidades aqui, né? E deriva igual a zero. Tá?
Então, por exemplo, no caso da gaussiana, se eu pegar uma gaussiana multidimensional aqui, ó, então eu vou pegar essa fórmula da gaussiana multidimensional, vou colocar ali no produto, né? Vai dar essa expressão aqui, fazendo log. Aí eu derivo isso aqui em relação, por exemplo, ao parâmetro que eu quero encontrar, que é a média. Isso aqui vai virar um vetor, né? Porque é um vetor de médias, né? Um vetor de derivadas aqui. Igualo isso a zero, e aí a expressão que eu vou ter é essa expressão que está aqui, ó. Então, aquela formulazinha da média que vocês conhecem lá, né? Pegar os pontos, somar e dividir lá pelo número de pontos, ela é a estimativa do maximum likelihood para a média de uma distribuição gaussiana. Né? Então, essa aqui é a formulazinha lá, tem, né? Que a gente está bem habituado, né? Então, se eu tenho uma nuvem de pontos lá, se eu quero fazer isso aqui em duas dimensões, né? Faço a média para essa dimensão, faço a média para essa outra dimensão, eu obtenho, então, o vetor de médias para aquela distribuição gaussiana. E da onde que vem essa fórmula? Vem dessa estimativa chamada maximum likelihood. E o que significa o maximum likelihood? Significa que eu estou conseguindo encaixar a melhor gaussiana do ponto de vista de média possível para a minha distribuição de dados. Isso vale para uma dimensão, vale para duas, vale para qualquer número de dimensões. Tá? Esse estimador tem um erro, mas não vou falar sobre ele porque, enfim, né, entra num negócio chamado teoria de estimação, que não é o nosso papo aqui em reconhecimento de padrões. Você poderia fazer a mesma coisa para gaussiana. Então, poderia fazer essa mesma derivada aqui, ó, para gaussiana não, para matriz de covariância, né? Faz ali para matriz de covariância, você vai chegar numa expressão, tá? Se você resolver isso aqui para matriz de covariância, você vai chegar numa expressão fechada para ela, e é exatamente essa expressão que eu usei lá na PCA lá atrás. Essa expressão que está aqui, ó. Então, essa é. Vou voltar para cá, ó. Essa é a estimativa da matriz de covariância, uma distribuição gaussiana, usando maximum likelihood. Tá? Então, essa fórmula vem disso daqui. Tá? Existe um erro para essa estimativa? Sim, tem um erro. Também não vou falar sobre ele. Mas, na prática, é uma boa estimativa e a galera acaba que sempre usa. Tá? Então, se você quer calcular a matriz de covariância para uma distribuição gaussiana, você tem os seus dados lá, quer calcular a matriz de covariância, pode usar essa fórmula aqui. Só lembra que ela tem uma origem. Qual que é a origem dela? O estimador maximum likelihood para a matriz de covariância. Tá? Beleza, isso só um parênteses. Todo estimador tem erro. Sim, um estimador, né, por por definição, ele tem um erro associado a ele, né? Cada um tem um tipo de erro, né? Cada estimador vai ter um tipo de erro. O maximum likelihood tem um, se você for estudar os outros lá, tipo o maximum a posteriori, ele vai ter outro e tal, né? Isso depende de uma série de fatores, né? E basicamente todos remetem a um único problema geral, que é o seguinte: a gente observa apenas uma parcela dos dados, né? A gente não observa a totalidade dos dados. Então, essa observação parcial, por si só, ela já tem um erro implícito, né? Por exemplo, ó, quando eu vou calcular a média, eu somo para todos os N exemplos que eu tenho. Se eu aumentar o número de exemplos, a minha estimativa da média melhora? Em geral, sim. Né? Então, à medida que eu tendo o meu N a infinito, melhor vai ser a minha estimativa da média. Mas eu não tenho N igual a infinito. Tenho um N limitado. Então, ele tem um erro associado a ele. Beleza, Marco? Então tá, isso aqui é só para falar, a volta que eu dei é gigantesca, né? Só para falar para vocês que a fórmula da média, às vezes é cruel falar isso, a fórmula da média é essa, e a expressão da covariância é aquela que eu mostrei lá do slide da PCA. Tá? Tá, mas e aí o que isso tem a ver com o nosso classificador Bayesiano? Voltando aqui para o classificador Bayesiano. Então, aqui eu tinha a fórmula para determinar o meu classificador. Coloquei aqui e tal, obtive as expressões, né? Agora, por exemplo, se eu tiver nessa condição aqui, ó, né?
eu tenho como usar a fórmula da média aqui, ó, posso usar direto a fórmula da média, substituir aqui. Então, o que que é essa média aqui? Essa média é a estimativa de maximum likelihood para a média, que é o quê? 1 sobre n, somatório para todos os n, de todos os mi ali que eu tenho, para todos os x que eu tenho ali para cada dimensão. Tá? Então, eu uso esse estimador, beleza, tenho esse estimador, calculei uma média, substituo a média aqui e uso esse classificador. Ah, eu não estou nessa condição, estou na outra lá. Então, tem que substituir na equação inteira, ó. Equação inteira aqui para calcular esse negócio aqui. Tá? Primeiro estima a média pela fórmula, estima a matriz de covariância e depois uso esse classificador que está aqui, que vai ser o classificador Bayesiano. Tá? Uma volta meio grande aí, mas, enfim, né? Preciso contar isso aqui para vocês, porque esse termo maximum likelihood ele é muito recorrente nos papers de machine learning, então é legal vocês conhecerem esse universo aí. Tá? Ah, por exemplo, os meus dados agora não são uma gaussiana, e sim uma mistura entre gaussianas. Por exemplo, eu não tenho uma única gaussiana que define uma classe, eu tenho, por exemplo, duas. Tá? Que nem eu estou colocando aqui, ó, tem um pouquinho dessa. Vamos supor que eu quero modelar essas duas distribuições aqui como uma classe única, né? Então eu queria fazer, por exemplo, a mistura dessas duas gaussianas, a gaussiana em azul e a gaussiana em vermelho, e gerar um modelo que é a mistura de gaussianas. Tá? Como que é esse modelo aqui? Então eu vou ter K gaussianas, então eu vou ter K diferentes gaussianas aqui, cada uma com seu vetor de médias e a sua matriz de covariância, e eu vou ponderar cada uma das gaussianas por esse π aqui, né? Que vai ser o ponderador de quanto que cada uma vai entrar na mistura. E a soma desse π tem que ser 1. Tá? Como que funciona esse cara aqui? Muito parecido como que eu estimaria, né? Faria estimativa desse cara aqui para um problema real. Ele é muito parecido com o K-means, tá? Só que ao invés de eu calcular só o centro, né? Só o valor do centro, eu calculo o valor do centro, que são as médias, e a matriz de covariância. Então, como que é o algoritmo para estimar a mistura de gaussianas? Eu inicializo aqui com o vetor de médias para as duas misturas que eu quero, então a mistura azul e a mistura vermelha, a parcela, né, da vermelha e da azul. Com o vetor de médias, cada um tem a sua média, e cada um tem a sua matriz de covariância, que é essa bolinha aí de distribuição de dados. Aí, como que eu vou fazendo o processo? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ver quanto que cada pontinho desse aqui, digamos, pertence à distribuição vermelha e quanto que cada pontinho pertence à azul. E vou fazer essa conta aqui, né, de pertencimento. Já mostro como é que isso é feito, matematicamente. E aí, beleza, vi quanto que cada um desses caras pertence a cada uma das misturas. Aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou atualizar o vetor de médias e a matriz de covariância para os carinhas que são mais vermelhos e para os carinhas que são mais azuis. Então, vou lá e atualizo a média e a matriz de covariância. Veja que já mudou a cara, né, da matriz de covariância e já mudou a localização da média. É como se fosse o K-means, só que no K-means eu só mexi a média, e aqui também eu levo a matriz de covariância junto, né? Aí, beleza, refaço as atribuições aqui. Quem está mais perto do vermelho vai ficar vermelho, quem está mais perto do azul vai ficar azul. E aí atualizo de novo a matriz de covariância e vou repetindo esse processo aqui até dizer que no final eu tenho essa mistura de gaussianas aqui, né? Então eu tenho essa gaussiana representando esse grupinho de dados em azul e essa gaussiana representando esse grupo de dados em vermelho. Tá? Mesmo esquema, mesma ideia do K-means, só que eu atualizo a matriz de covariância junto. E esse algoritmo tem um nome, ele se chama Expectation Maximization. Tá? Matematicamente, só para vocês terem uma ideia, né, ele se chama Expectation Maximization por causa dessas duas etapas. Uma é calcula as atribuições, ou seja, quanto que cada exemplo pertence a cada um dos grupos, né, vermelho ou azul no meu caso lá, e depois atualiza o cálculo da média, cálculo da matriz de covariância e quanto da probabilidade de cada uma das misturas que você vai observar. Né? Fica alternando essas duas etapas aí até convergir. Para convergir, ele mede um negócio chamado log likelihood aqui, né? Mas só para vocês verem, então, mais um exemplo, ó.
Estou colocando aqui a mistura de gaussianas, vai convergindo lá e tal, eu chego em 3 gaussianas para cada um desses grupos de dados aí, e no fim tem então a mistura dada pelo conjunto de dados. Tá? Então, esses dados são representados por uma mistura de 3 gaussianas, cada uma com a sua média e sua matriz de covariância. Vejam que eu poderia usar isso aqui para clustering também, né? Tanto que mistura de gaussianas é bem usual em problemas de clustering. Né? Enfim, é um k-means que leva em conta o achatamento dos dados. Isso é bem legal. O k-means é como se fosse uma versão da mistura de gaussianas, onde a matriz de covariância é sempre fixa e sempre esférica. Tá? Aqui, no caso, a matriz de covariância pode não ser esférica, então ele é um pouquinho mais robusto do que o k-means nesse sentido. Né? Acho que os grupos podem ter formatos mais arbitrários, enfim. Tem algumas vantagens aqui que são interessantes. Tá? Mas o objetivo, no fim das contas, como eu estou explicando para vocês, é obter uma estimativa para probabilidade lá das features, né? Obter uma estimativa para esse cara aqui, ó, que agora vai ser uma mistura de várias gaussianas, e aí eu posso usar de novo essa expressão para montar o meu classificador. Vou voltar lá no começo e fazer toda essa sequência. Tá? É uma outra forma, tá? Então, beleza, esse é o Expectation Maximization. Outra forma de estimar essa PDF se eu não conheço ela, tá? Então, eu falei, se ela for gaussiana, aí se for gaussiana eu posso estimar os parâmetros pelo maximum likelihood. Se eu quiser, eu também posso estimar por uma mistura de gaussianas, também não tem problema. E eu posso fazer uma estimativa não paramétrica, tá? Vou falar de uma medida não paramétrica, só que é a mais conhecida de todas aqui, que é a chamada janela de parsing, tá? O que a janela de parsing faz? Opa, nossa, deu algum erro aqui no meu... Nossa, acho que é o meu apontador aqui que ele se perdeu. Por algum motivo ele morreu aqui, o meu... Vou tentar matar esse processo aqui só um pouquinho, pessoal. Só tentar voltar ele aqui. Estabilizou, beleza. Então, qual que é a ideia da janela de parsing aqui, tá? Eu vou tentar fazer uma aproximação para o meu conjunto de dados e essa aproximação pode ter um formato qualquer. Não é gaussiano, não é mistura de gaussiano, não é nada do que eu falei anteriormente. É um formato arbitrário como esse que eu estou mostrando aqui, ó. Tá? E essa estimativa vai ser uma estimativa, então, não paramétrica, tá? Então, como que a gente faz ela? Normalmente para a janela de parsing. Eu vou pegar cada ponto do meu dataset aqui, ó, e vou colocar uma gaussiana centralizada nele lá. Tá? Então, eu vou ter tantas gaussianas quanto eu tiver dados no meu dataset. Tá? E aí depois eu vou fazer a soma de todas essas gaussianas aí. Todas elas com a mesma variância ali e tal. E aí, quando eu somar, eu consigo ter um formato arbitrário como esse que está aqui, ó. Individualmente eu tenho gaussianos, mas a soma não é gaussiana. A soma é chamada não paramétrica. Tá? Então, quando você tem esse tipo de estimativa aqui, você consegue construir distribuições completamente arbitrárias ali, né? Fazendo essa soma aí dessas pequenas gaussianas ali em torno de cada dado. Tá? Ela às vezes pode ser meio ruidosa, ela depende da nossa escolha dos parâmetros. Às vezes eu consigo fazer uma estimativa ok, que nem está aqui, né? O meu azul é o verdadeiro, o preto é o estimado, né? Às vezes ela fica bem ruidosa, então ela é um pouco sensível na parte de ajuste de parâmetros, tá? Mas o legal é que ela permite você construir qualquer PDF, né? Qualquer distribuição arbitrária de dados. Tá? Aqui eu estou colocando um exemplo em 2 dimensões, né? O que seria o valor verdadeiro aqui da PDF, o que a janela de parsing estima mexendo nos parâmetros, tá? Então, ela tem que tomar muito cuidado com esse parâmetrozinho aqui, que é a largura de cada gaussiana individual. Esse cara aqui influencia bastante. O exercício que eu deixei para essa semana
quem for fazer vai investigar esse tipo de efeito aqui, tá? E aí, por último, a gente tem outros dois tipos de modelos para estimar PDF, que é o Naive Bayes e as redes Bayesianas. Vou falar só do Naive Bayes aqui, que às vezes ele é usual, tá? Então, qual que é a ideia do Naive Bayes? O Naive Bayes, ele pressupõe que todas as features que você tem no teu modelo são estatisticamente independentes, ou seja, o que acontece com uma feature não influencia a outra, o que normalmente não é verdade. Mas mesmo não sendo verdade, esse modelo às vezes funciona legal. E aí ele estima a PDF final como um produto de cada PDF para cada feature. Então, como se eu tivesse aqui, por exemplo, uma distribuição para essa feature aqui, uma distribuição para essa feature aqui, eu considero que elas são independentes e faço o produto entre elas, né? O produto entre essas duas features aqui, que vai determinar uma distribuição, sei lá, qualquer aqui, né? Que vai ser a produto entre essas duas features aí, e que vai ser a distribuição que eu vou usar para minha classe. Ah, beleza, daí determinei essa PDF aqui, seja pelo Naive Bayes, seja pela janela de parsing, aí eu volto lá no começo do meu problema, coloco isso aqui no meu classificador Bayesiano e aí rodo, né, toda a matemática para fazer as estimativas de acordo com esse fluxo que está aqui. Então a história sempre remete ao começo, que nem eu falei para vocês, né? A estrutura é sempre essa daqui, o que muda é a forma de estimar. Se for gaussiana, eu posso calcular pelo maximum likelihood as estimativas de média, matriz de covariância e usar essa forma. Se for por meio da janela de parsing, eu coloco lá a estimativa da janela de parsing, volto nessa fórmula aqui. Se for pelo naive Bayes, coloco a formulazinha do naive Bayes, aplico aqui e resolvo dessa maneira. Cada um vai dar uma diferença ali na versão final, mas a estrutura é meio que sempre essa daqui, né? Para essa forma de ver esse tipo de classificador Bayesiano. Tá? Sei que o assunto é denso, sei que ele é meio complicadinho, né? Então, que eu tentei fazer com o exercício dessa semana? Tentei colocar um exercício aonde vocês vão pegar cada um dessas partes que eu estou comentando para vocês aí, né? Vão calcular o maximum likelihood, vão calcular o classificador Bayesiano, vão calcular um negócio baseado em distância, vão fazer uma mistura de gaussianas e tentar entender assim como que esse fluxo ocorre aí dentro do contexto de classificação do ponto de vista estatístico de reconhecimento de padrões. Tá? Pessoal, tentei passar um pouquinho mais rápido aí, sei da densidade, sei da complexidade disso aqui, não é um assunto fácil, normalmente é uma coisa que a galera deixa de fora, mas eu acho legal comentar porque são tópicos que aparecem aí em geral, né, em machine learning, em papers, então, pelo menos para vocês saberem de onde vem, eu preferi fazer essa aula com esse assunto aí. Perguntas? Deu para acompanhar? Alguma coisa que não ficou claro, querem que eu repita? Muita loucura? Revisar a aula vai ser legal, e talvez fazer o exercício vai dar uma boa assentada nesse conteúdo aí que não é fácil, né? Uma outra coisa que pode ajudar bastante seria legal vocês também darem uma lida no primeiro capítulo do Duda lá, do livro do Duda, né? Duda e o Hart, que eu indiquei antes. Também pode ajudar, né? Pode dar uma complementada legal, assim. E, enfim, assunto complexo, mas a culpa não é minha, se é que serve de algum alento, né? Pessoal, vou parar a gravação aqui, mas vou continuar aqui para tirar dúvidas, tá?